paz do Senhor Jesus. Amém. Paulo começava ou terminava as cartas falando a paz do Senhor Jesus. Às vezes a gente pega algumas frases do nosso cotidiano e começa a ser algo extremamente normal. Às vezes a gente fala eu te amo sem nem amar. E às vezes a gente fala a paz do Senhor Jesus sem mentalizar na paz do Senhor Jesus. Quando eu falo a paz do Senhor Jesus, eu quase que já entrego uma mensagem para esse meu irmão. Então eu falo do fundo do meu coração, a paz do Senhor Jesus. Porque quando eu entro naquelas portas, por aquelas portas, muitas das vezes eu estou cansado, eu tô em guerra comigo, eu estou em guerra com alguém, mas quando eu passo naquela porta e alguém fala, olha, a paz do Senhor Jesus, eu mentalizo que o meu Jesus, de fato, me oferece paz. Então, a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, porque a gente vai fazer a leitura da palavra. Enquanto eu vou enrolando vocês, acho que o meu tablet funcionou agora. Eu queria que a mídia pudesse abrir para a gente o livro de João, Evangelho de João. E no Evangelho de João fosse para o capítulo 8, que é uma história que poucos conhecem. Eu te louvarei. Tá aí na tela? Põe na tela para nós. Vou ficar aqui com vocês. Hoje vai ser uma mensagem bem rápida, mas eu estou bem certo que de alguma forma ela vai falar com você, do mesmo jeito que ela falou comigo. Eu fui dormir ontem à noite pensando nisso. Desde a aula que eu preparo. Quem esteve aqui na terça também? Terça tem aula bíblica, meus irmãos. Poxa, venham nas aulas bíblicas. Os temas são interessantes, os temas são bons e vale muito, muito a pena. E a gente falou sobre os evangelhos, e isso está na minha cabeça, e essa mensagem é poderosa no meu coração. Mas vamos ler, e depois que a gente lê, a gente ora. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta de Jesus. E Jesus, assentado, os ensinava. Fazia pouco isso, né? Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma... Vocês estão dormindo. Vamos de novo. Eu sei que eu estou falando baixo e que eu não sou tão enérgico, mas leiam comigo. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma... mulher surpreendida em... adultério. Adultério é uma palavra ótima, né? Criança não sabe o que é, tem adulto que não sabe o que é. É uma palavra que reforça várias coisas, ainda mais nos tempos atuais. Né? E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. O que tinha que acontecer com essa mulher? Tinha que ser apedrejada. E o Senhor... o que tem a dizer? Uma provocação. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles dizem isso o tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você?
Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, esse texto é um texto quase que misterioso para nós. Mas nós acreditamos, Jesus, em todas as palavras que o Senhor disse. Nós acreditamos na esperança que o Senhor constrói dentro de nós. Nós acreditamos, Jesus, nós acreditamos. Fala conosco nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. Fala conosco, fala com os teus irmãos aqui, com os teus filhos. Ensina-nos através do teu texto, que nós devemos aceitar a sua graça, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para essa noite. Amém? Amém. Certa vez, um pregador se referiu a esse episódio da mulher flagrada em adultério, registrado em João, capítulo 8, como o palco de um dos maiores milagres que Jesus fez, que foi o milagre do perdão. E as palavras de Jesus aqui são bem inspiradoras em João 8. Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. É um texto grande, né? Vai do versículo 1 ao versículo 11. E o mais engraçado de tudo é que esse texto na Bíblia é um texto extremamente polêmico. E a gente às vezes nem sabe que é um texto extremamente polêmico. Porque o texto de João 8 nem aparece nas primeiras traduções da Bíblia. Ele aparece muito depois. O que dá a entender que ele foi adicionado depois. O que dá a entender que nem foi João que escreveu esse texto. Em qualquer livro ou rodapé de Bíblia de estudo ou livro de crítica textual, vai falar que é unânime em todos os pesquisadores que não foi João que colocou esse texto. Mas o texto está lá. E a gente pergunta, por que esse texto está lá? Vocês deviam estar se perguntando. Se não foi João que escreveu, o Evangelho está escrito João, por que esse texto está lá? Foi João que escreveu? Não foi João que escreveu? Por que aparece só depois? Por que em alguns lugares, em algumas Bíblias antigas, muito antigas, aparecia em Lucas, não aparecia em João? Agostinho, que é alguém que eu sempre cito, fala que esse texto talvez tenha sido escrito por João mesmo. Mas a igreja, no começo, removeu esse pequeno trecho, que é um grande trecho, na verdade, por medo. Só medo? Medo do quê? Medo de que as mulheres lessem esse texto e se encorajassem a adulterar. Sabe aquele papo de Paulo? Pode pecar, você tem um advogado. Pode ficar tranquilo, na verdade, quanto ao seu pecado, porque você tem um advogado. Não significa que você está livre para... Então, Agostinho fala assim, olha, eu acho que removeram esse trecho no começo por pudor, por medo de dar legalidade para que as pessoas e as mulheres ou homens adulterassem. O fato é que esse texto, se foi assim que aconteceu nas palavras de Agostinho, demonstra que a gente tem medo. Medo do quê? Medo da graça de Jesus. Medo do perdão. Esse pregador que eu falei para vocês, que falou que esse foi o palco do maior milagre de Jesus, o milagre do perdão, ele não fala isso à toa. A cena é essa, uma mulher é arrastada no meio de uma multidão, ela é jogada no chão, e muitas pessoas em volta estão gritando, muita gente em volta está gritando, que ela cometeu um crime
segundo a lei de Moisés. Um crime. Como esses que a gente vê em rede social, de um ladrão que é pego e amarrado no poste, e a galera grita por sangue, e alguém chuta, e alguém xinga. Essa mulher estava lá jogada nos pés de todo mundo. E a lei moral da comunidade judaica falava, ela tem que ser apedrejada, essa mulher tem que morrer, essa é a lei. Jesus, o que eu faço com essa mulher? Eles só queriam que Jesus fosse contradizer o que tem a lei de Moisés. Olhasse para a lei de Moisés e falar, não vou cumprir essa lei, ou vou cumprir, essa mulher tem que morrer. É um teste para Jesus. Então Jesus começa a escrever algo no chão. É o que está escrito no texto. Que foi ou não adicionado depois. E ninguém sabe o que Jesus está escrevendo no chão. A gente sabe que no chão onde Jesus está escrevendo tem uma mulher jogada. E muita gente gritando. Pecadora, adúltera, sem vergonha e tudo mais. Jesus se levanta nesse episódio e fala para o público. Quem não tem pecado, fica à vontade. Pode atirar a primeira pedra. Manda bala. E a Bíblia diz que, um a um, os acusadores foram largando uma pedra. Começou pelo mais velho, porque normalmente o mais velho pensa com a cabeça melhor, o mais jovem copia talvez, né? O mais jovem é o que queria o sangue, então ele ficou até o fim, mas como não tinha mais ninguém para incentivá-lo, e o jovem precisa de incentivo para fazer alguma coisa, errada ou certa, ele também vai embora. Então fica só uma mulher que estava no chão e um homem com o chão rabiscando com o dedo. E ele fala para a mulher, cadê todo mundo? Ela fala, foi embora. Um a um foi embora. Ele fala, eu inclusive também não te condeno, pode ir e não peques mais. E o fato de Agostinho falar que esse texto foi removido porque as pessoas tinham medo da graça de Deus é muito aplicável para os nossos dias de hoje. Muito, muito, muito. Porque a gente ainda não sabe muito ponderar se a gente tem que perdoar ou se a gente não tem que perdoar. Se eu tenho que avançar com perdão ou se eu não tenho que avançar com perdão. Se eu tenho que professar a paz ou se eu retenho a paz. Naquele momento onde aqueles acusadores estavam com aquela mulher debaixo do jugo deles, eles não estavam progressivamente gritando paz. Eles estavam gritando sangue. Mas Jesus oferece um discurso de paz e de graça. E é muito difícil lidar com isso. Lidar com a graça de Jesus é muito difícil. Por que eu falo isso? Porque na prática aqui na igreja, a gente passa por isso. Eu lembro que não... Eu posso dar um exemplo prático. Eu lembro que não faz muito tempo... Agostinho foi sábio em falar que... Eu não acho que foi o que o Agostinho falou, mas quando o Agostinho disse que removeram esse texto com medo das pessoas, das mulheres acharem que agora elas podem adulterar, faz muito sentido na minha cabeça, mesmo eu achando que não foi isso. Porque já teve episódio na igreja de eu estar muito empenhado em falar sobre segurança. Muito empenhado. Tinha o livro do Larry Crabb, que eu compartilhei com a maior parte da igreja, e o livro do Larry Crabb falava sobre a igreja ser um lugar seguro. E eu lembro que eu fiz muitos sermões sobre a igreja tem que ser um lugar seguro para os nossos filhos, para nós, para os nossos adolescentes, para os velhos. Tem que ser esse lugar seguro que Jesus ofereceu para aquela mulher. Então ela estava em um ambiente hostil, onde as pessoas queriam apedrejá-la, e Jesus ofereceu um lugar seguro para aquela mulher. Ela se sente segura na presença de Jesus, porque Jesus fez com que todos os que gritavam pecador, adúltera, fossem embora. E eu me esforcei nesse período em falar, a igreja tem que ser um lugar seguro para absorver o pecado dos outros. Não para incentivar o pecado dos outros, mas para absorver. Para falar, não, isso aí está na minha conta, tá bom? Gente, o João fez uma burrada gigantesca, tá bom? Mas amanhã ele vai pregar. Como pode? Pelo amor de Deus! Eu vi ele na rua falando um palavrão, eu vi ele dando um beijo numa menina. Essa igreja é do capeta, essa igreja é do demônio, essa igreja gosta de pecador. E eu batendo na tecla, a igreja tem que ser um lugar seguro, para o João saber que não foi isso que aconteceu, tá bom, Érica?
Ou eu vi e era você, talvez. Hipoteticamente. E eu bati bastante nessa tecla, porque eu estava muito convicto de que a gente tinha que professar paz. Paz e graça. E nesses meus discursos, eu preguei sobre paz e graça e sobre a igreja ser um lugar seguro e um lugar onde absorve o pecado dos jovens, dos velhos. O Lelê é alguém que absorve, o pastor Leandro é alguém que absorve muitos meus pecados. E me incentiva a falar, você está num lugar seguro, para errar eu te ajudo, eu te corrijo, mas a gente vai para frente, a gente não vai parar. Porque a gente está acostumado com a igreja que quando alguém erra, tem que parar. Para tudo e volte 3 casas. E a minha ideia era, eu não te condeno, você tem que ir para lá. Vá e não peques mais. Pecou de novo? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então eu estava com esse discurso. Mas esse discurso é muito fácil de pegar para si e jogar ele contra mim. E em uma das ocasiões foi exatamente isso que aconteceu. Houve um episódio onde uma pessoa foi extremamente ríspida com outra pessoa na igreja. E a igreja é um lugar seguro, eu acredito nisso. Então eu vou na pessoa e como é um lugar seguro, eu falo, cara, vai lá, não é jeito que se fale com outra pessoa e pede perdão. A pessoa não foi pedir perdão e ela se achou no direito de nem falar com outra pessoa. E ela saiu. E quando ela saiu, ela falou, lá falam que é um lugar seguro e que você pode pecar que vão te absorver, mas não é assim. Quando você pega, eles pedem para você se corrigir. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, quando a gente tem um discurso, às vezes, que facilmente ele pode ser absorvido para que a pessoa faça o que dá na cabeça, e a gente tá exposto a qualquer tipo de pessoa, às vezes a gente tem que fazer o trabalho de vir aqui e falar que Jesus, quando viu uma mulher adúltera, ele disse a ela, eu não te condeno, vá e não peques mais. Ele fala, eu não te condeno, mas ele também fala, vá e não peques mais. Então, no discurso de Jesus, ele gera para aquela mulher um dia a mais na vida dela de esperança. Porque em um momento ela é uma mulher adúltera, pronta para morrer, e no outro momento ela é uma mulher sem culpa. Ela é uma mulher sem peso, ela é uma mulher sem desculpa para viver uma nova vida. Ela é uma mulher que recebeu palavras da boca do mestre de esperança, vai, não peques mais. Essa mulher pecou depois que ela foi? Com certeza ela pecou depois que ela foi. Mas Jesus professou sobre a vida daquela mulher um discurso de esperança, de que existe um jeito de viver onde o pecado não me atormenta mais. Ela foi para a casa dela, ela dormiu, e o pecado não devia atormentar a cabeça dela no dia anterior, no dia depois disso. Porque Jesus disse, eu não te condeno. E nós carregamos muita bagagem. Não é pecado carregar bagagem, mas é muito pesado carregar bagagem. Então, aquela mulher, se fosse uma mulher nos dias atuais, como nós somos, ansiosos, muito tendenciosos à depressão, Jesus ia ter dito para ela, vá, não peques mais, eu não te condeno. No outro dia ela ia estar se remoendo, porque ela é uma adúltera, porque ela faz tudo errado. Mas o discurso de Jesus é um discurso para libertar. É um discurso de graça. A vida é um presente. Eu te perdoar é um presente. Por isso que o pregador diz, esse é um dos maiores milagres de Jesus. Esse episódio é o palco do maior milagre. É o milagre do perdão. Aquela mulher foi perdoada. E esse milagre também é um milagre que chega na minha vida. Para tirar o peso do pecador que eu sou e me dar esperança. E Jesus não oferece só esperança para aquela mulher. Ele oferece esperança para aqueles homens. Porque a Bíblia diz que eles largaram as pedras. E um a um foram embora. E Jesus deu a oportunidade para que eles colocassem a mão na consciência e falassem, eu também sou pecador, e ele está dizendo para aquela adúltera que ele não a condena. E eu sou pecador também. Jesus dá esperança para aqueles homens para falar, eu também não condeno vocês que estavam querendo sangue. Jesus está distribuindo esperança para todo mundo.
E o que eu mais gostaria é que a gente, como igreja, primeiramente, se colocasse no lugar de Jesus escreve as nossas histórias. E a gente tem que ter muita consciência de que Jesus é Ele quem controla as nossas histórias. É Ele quem reescreve as nossas histórias. Esse peso que a gente fica carregando dia após dia, essa imbecilidade de carregar fardos, essa imbecilidade de carregar intrigas e conflito entre irmão, tem que terminar. Porque ele diz, eu não te condeno. Então eu não posso condenar, e eu não quero ser condenado também. Não é pecado, mas é pesado. Marcos Almeida. Eu não quero gastar o meu tempo na igreja falando que você tem que falar mais brando. Eu não quero que a igreja sirva para você como um corretivo de comportamento. Deus me livre disso, meus irmãos. Deus me livre de eu ter que ficar falando o que você tem que falar, o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que perdoar. Deus me livre. Se essa for a vida que Jesus preparou para mim, hoje eu tenho uma conversa com Ele à noite. De todo dia ter que ficar vindo na igreja para falar sobre comportamento. Eu quero falar sobre liberdade. Eu quero falar sobre uma vida nova que a gente pode construir hoje. Uma vida nova que eu posso chamar um amigo e um irmão para construir junto comigo. Eu quero falar de cadeias que ficaram para trás. Eu quero ajudar o meu irmão a tirar o fardo das costas dele e falar, tá tudo bem, já foi isso. Você errou, você pecou, você viveu uma vida desregrada, mas vai, não peques mais. Eu quero estar com ele no momento que ele pecar, inclusive. Eu quero que ele peque comigo. Porque eu sou um homem de Deus e sei perdoar. Eu tenho medo quando ele peca com uma pessoa que não é homem de Deus. Porque quando a gente peca com alguém que não é homem de Deus, a gente não alcança perdão. Muito pelo contrário, a gente alcança ira. O meu problema é quando a gente peca com alguém da igreja e não encontra perdão. Então, novamente, a gente tem que ficar falando de comportamento. Jesus está lá no chão com uma mulher jogada aos pés deles, falando, eu não te condeno, vai viver uma vida nova. E tá lá a gente fazendo fofoca, fazendo intriga na igreja, bloqueando gente na nossa vida, eu não quero mais você, bloqueando quem sai da igreja, bloqueando quem entra, bloqueando a mãe, bloqueando o chefe. E não dando a oportunidade das pessoas viverem o que Jesus prometeu para elas. Então, no dia seguinte dessa mulher quase morrer, eu adoraria chegar para ela e falar, o que te dá esperança? E eu tenho quase certeza que eu ouviria da boca dela, esperança eu tenho quando eu ouço as palavras do meu mestre, falando que ele não me condena e que eu posso viver uma vida nova. Esperança eu tenho quando eu lembro que Jesus proporcionou para mim um ambiente seguro quando estava todo mundo gritando no meu ouvido. Todo mundo gritando no meu ouvido. Ele me ofereceu um ambiente seguro. E Jesus faz isso porque Ele ama muito você. Deus te ama muito. Deus te ama muito. E Ele vai sempre te oferecer um ambiente seguro. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Nós oferecemos um ambiente seguro para os nossos filhos, para que inclusive eles errem. E a gente vai lá e trata quando ele erra. A gente dá a mão, a gente levanta, a gente faz testes, né, para ver se ele ganha autonomia ou não. E toda criança ganha autonomia. Toda criança ganha autonomia. Para comer, para se vestir. No primeiro dia ela coloca a calça errada. A camiseta fica com a etiqueta para fora. No segundo dia, talvez ele também coloque assim. No terceiro dia, ele vai ganhando autonomia, ele vai aprendendo. Então eu penso que quando a gente comete os mesmos erros de sempre, nós ainda somos crianças. Mais uma vez eu repito, não dá para ficar vindo na igreja falar de comportamento, meu irmão. Se você está vindo na igreja para mudar o seu comportamento, talvez esse não seja o melhor lugar para você. Qualquer lugar, qualquer religião, qualquer coaching, Pablo Marçal, qualquer coisa na internet vai te ajudar a melhorar o seu comportamento. Agora, quem vai arrancar o fardo de uma vida de pecado, te oferecer uma vida nova, só uma pessoa pode fazer. Quem está disposto a te libertar, a te colocar em um lugar seguro de vida eterna, só uma pessoa vai fazer.
Então eu vou lá e pergunto para aquela moça, o que te dá esperança? Jesus me proporcionar um lugar seguro e as palavras dele, acreditando que eu posso viver uma vida onde eu não peque mais. Inclusive, na tradição da igreja, essa é uma das mulheres que continua seguindo Jesus para sempre. Sendo alguém que começa a ser uma evangelista, de falar, olha, estava pesado, agora está leve. Está pesado aí também, Thalita? Dá para ficar leve. Está pesado, Márcia? Dá para ficar leve. Todo dia chorar pelo mesmo motivo, todo dia ser cobrado e olhar no espelho e ter raiva de quem você olha porque você comete os mesmos erros todas as vezes. Foi Jesus que falou, eu não te condeno mais. Foi Jesus que acreditou que você poderia viver uma vida do vá e não peques mais. Foi Ele que atribuiu paz sobre a tua vida. E esse episódio de Jesus escrevendo na Terra é lindo, porque eu acho de fato que Ele está escrevendo a minha história. Que eu tenho um propósito. E você aqui, essa hora, quinta-feira, em Americanópolis, Jesus tem um propósito na sua vida. E Jesus tem um propósito miserável na sua vida? Eu não acho que é isso. Jesus tem uma proposta transformadora para a sua vida, que vai te colocar em um lugar novo, como pessoa, como irmão, como servo. Eu estou mais inclinado a pensar que sim. São 18 anos acreditando nisso. E eu quero passar mais 18 anos acreditando nisso. E eventualmente falando sobre comportamento, mas o que eu mais quero falar é sobre graça, sobre perdão. O que eu mais quero fazer é falar, irmãos, levantem-se, ajudem-se, amem-se. Chama Jesus para a sua roda. Leva Jesus para a roda das pessoas. Quem foi perdoado vai levar perdão também. Eu falei recentemente que a última tese que não sai da minha cabeça, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, é o que está escrito. E a minha tese é que o amor de muitos se esfriam porque as pessoas já não são perdoadas. Porque quem muito é perdoado, muito. Quem muito é perdoado, muito. Se não há chance do perdão, é difícil haver amor. Aí o amor esfria mesmo. Na minha cabeça, a história da mulher adúltera, sendo ela colocada um pouco depois ou não, mas com validade da igreja primitiva, de falar, esse aqui é Jesus. E a tradição dizia que essa história já rodava pela boca de todo mundo. Esse aqui é Jesus. O texto não tem nada contradizendo o que Jesus falava, porque um pouco antes ele também fala sobre eu não estou aqui para condenar. Eu não vim trazer juízo. Não agora, vai ter um momento. Mas nessa vida, não fica pensando nisso. Nessa vida eu vim trazer graça, eu vim trazer vida. Vida abundante sobre a vida de Jesus. Ele veio derramar sobre as nossas vidas. Então, se você se encontra no chão, se você se encontra com um fardo pesado, o mesmo Jesus que falou com aquela mulher é o Jesus que fala conosco essa noite. Eu não te condeno, levanta, vá e não peques mais. O mesmo Jesus que ofereceu esperança para aquela mulher e para aqueles homens que largaram as pedras é o Jesus que me oferece esperança. E eu abraço essa esperança. E eu convido você também a abraçar essa esperança. E juntos a gente vai construir a nossa irmandade, nossa comunidade de fé, seja lá como vocês queiram chamar. Igreja Bereana, INCO-PC. E a gente vai poder chamar de amigo, irmão. Amém? Leiam um texto. João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. E acredite que aquele Jesus que está falando com aquela mulher é o mesmo Jesus que pode falar com você. Amém?